Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a história de Otiniel e Aquisa. E o que é essa história, muito pouco pregada, muito pouco relatada na Bíblia Sagrada, tem para nos ensinar sobre a simplicidade do Evangelho. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E quem foi Otiniel? Otiniel, a Bíblia nos trata muito pouco acerca da história de Otiniel. São apenas cerca de 7 capítulos, mas é uma história profunda, assim como toda a Bíblia Sagrada tem para nos ensinar. E dentro da história de Otiniel, ele nos ensina a simplicidade do Evangelho. E eu já queria iniciar este vídeo, esta mensagem, lendo aqui com vocês a palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 3, do versículo 9 ao 11, que diz assim: Quando, porém, clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Então a terra teve sossego por 40 anos, até que faleceu Otiniel, filho de Kenaz. Qual é o contexto em que se insere essa história? O povo havia conquistado a terra prometida, que Deus prometeu ao seu povo, a Abraão. Porém, Deus deu uma recomendação muito clara para o povo, que eles lançassem fora todo aquele povo que estava presente naquela terra. Mas o povo, na sua desobediência, não deu ouvidos ao Senhor. E permaneceu que parte daquele povo pudesse permanecer ali. E aqueles povos contaminaram o povo de Israel. E o povo começou então a seguir os costumes daqueles povos, servindo a outros deuses. E aqui nós vemos um dos fatores principais que leva à ruína do homem, a desobediência. Assim como foi lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, que por causa da sua desobediência, em não respeitar, não obedecer a voz de Deus, para que não pudesse comer do fruto do bem e do mal, eles foram então, a raça humana, o resultado que sofreu dessa desobediência foi a morte por causa do pecado. E aqui novamente o povo de Israel está desobedecendo a ordem de Deus. E agora então eles estão sob o domínio de Cusã-Risataim. Durante 8 anos eles permanecem nesse domínio deste rei. Mas agora Deus, na sua infinita misericórdia, levanta um libertador, cujo nome era Otiniel. E Deus manda do seu Espírito Santo sobre ele, envia do seu Espírito Santo sobre ele, para que ele pudesse guiar o povo, para que ele pudesse ensinar o povo. E durante o período em que Otiniel é juiz, durante 40 anos, a terra esteve sossego. Isso não quer dizer que ela não sofreu ataques. Com certeza eles devem ter sofrido, mas sim que eles prevaleceram, porque havia um líder guiado pelo Espírito Santo de Deus. E assim é a nossa vida. Nós sim, quando estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não quer dizer que nós não sofreremos afronta, que nós não sofreremos vontade de praticar o pecado. A diferença está em que, através do Espírito Santo de Deus, nós iremos vencer essas batalhas, nós iremos vencer essas aflições, assim como foi Otiniel, guiado pelo Espírito Santo de Deus, a conduzir o povo no caminho da verdade. E aqui nós vamos voltar um pouquinho na história de Otiniel. A história dele é muito curta aqui na Bíblia Sagrada, para que nós possamos entender a simplicidade, o que a história de Otiniel nos ensina sobre a simplicidade do Evangelho. Caleb, nós sabemos que foi um dos 12 espiãos enviados à terra prometida para espiar a terra. E foi o único
ele, Caleb e Josué, que passaram um relatório positivo sobre a terra, de confiança, da conquista dessa terra. E ele, na conquista da terra prometida, oferece a sua filha, Aquisa, para quem conquistasse Kiriat Sefer. E Otiniel se põe à disposição para conquistar essa terra. Então nós vemos aqui que Otiniel já era um guerreiro antes mesmo de ser colocado como juiz sobre Israel. E Otiniel vence Kiriat Sefer, que significa a cidade do escriba ou cidade da letra. Então era muito difundido o conhecimento naquela cidade. Ele vai e destrói essa cidade. Então toma Aquisa por mulher. Ele conquista Aquisa por mulher através dessa vitória sobre este povo. E aqui nós entramos no teor principal dessa mensagem, que é a simplicidade do Evangelho. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é harmônica, ela aponta para um ponto específico, ela converge para uma mensagem específica, que é o plano da redenção de Deus, que se concretizou na morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá, Claudio Júnior, mas qual o significado, o que tem a ver essa história de Otiniel com o Evangelho, com a simplicidade do Evangelho? Vamos entender, não sei se você é assim como eu, nunca tinha parado para observar essa história tão simples e pequena. Mas a partir do momento que nós passamos a aprofundar nessa história, nós vamos entender qual é o significado da palavra Otiniel. Otiniel significa leão de Deus. Quem é o leão de Deus? Você sabe quem é o leão de Deus? O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora vamos para o outro nome da sua mulher, Aquisa. Qual o significado do nome Aquisa? Fazendo uma pesquisa rápida, nós descobrimos que Aquisa significa adornada ou rasgou-se o véu. Vamos ficar com essa primeira tradução para adornada. Quem é adornada no plano divino? Quem é adornada na Bíblia Sagrada? Nós sabemos que é a igreja de Deus. Não se limite a sua mente a apenas entender a igreja como um templo. Não, a igreja do Senhor somos nós, somos eu e você. Nós somos a igreja de Deus. E aqui nós podemos observar nessa simples história, nessa pequena história, a verdade, a simplicidade do Evangelho. E qual é essa simplicidade, Claudio Júnior? Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, me comprando com sangue precioso, me comprou a mim e você por alto preço, e depois ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte por mim e por você, assim como foi Otiniel, ele venceu Kiriat Sefer para ter Aquisa por mulher, e o Senhor Jesus Cristo venceu a morte para que nós possamos, nós, seres humanos, aqueles que confiam e acreditam na sua verdade, ser sua noiva, para que no grande dia nós possamos reinar com Ele. E essa é a simplicidade do Evangelho. Aí você vai me falar, mas eu ouço isso sempre. Eu também, eu fui criado num lar evangélico, ouvi sempre que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Porém, eu não entendia essa verdade. E isso é o que acontece nos nossos dias atuais. Muitos não entendem essa verdade. Apenas há cerca de 2 anos, eu comecei a buscar, a me ajoelhar e orar ao Senhor e perguntar a Deus, me mostra, eu quero conhecer a tua verdade, eu quero te conhecer. Eu sei que não é apenas eu ouvir, era como se a palavra entrasse no ouvido e saísse no outro e não descesse ao coração. Mas a partir do momento que nós entendemos a verdade, o real significado da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa vida é transformada. O amor que está em nosso coração nos transforma. E quem roubava não rouba mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem era viciado no mundo das drogas se liberta. Quem
era viciado no alcoolismo se liberta. E quem mentia, quem xingava, não xinga mais. Não que sejamos perfeitos, não é isso. Mas nós somos, cada dia nós buscamos refletir a imagem de Deus. Que a cada dia nós progredimos para alcançar a estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós sabemos que nós iremos sim alcançar quando este corpo corruptível se transformar num corpo incorruptível. Entenda que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele não veio para pessoas santas ou pessoas sadias. Ele veio justamente para os doentes, para libertar do pecado, para libertar das garras de Satanás. Foi para isso que Deus veio, para nos libertar, para me libertar, para te libertar. Nós que somos falhos, que devemos todo dia buscar para que o novo homem nasça, o velho homem morra e o novo nasça. Como eu disse, repito, nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando em um processo, a noiva nos preparando, nos adornando, nos enfeitando, nos santificando para o grande dia, que é o dia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. E é nessa história aqui de Otiniel que o Senhor falou comigo, o Espírito Santo de Deus falou comigo, nessa história simples, nos refletindo na simplicidade do Evangelho, que a mensagem é uma, simples, que Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário, que Ele me comprou, Ele te comprou por alto preço, que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte, assim como Otiniel venceu Kiriat Sefer para tomar Aquisa por mulher, Ele venceu a morte para ter eu e você como sua noiva, linda e adornada. Todos nós sabemos o processo, qual é o procedimento de um casamento. A mulher vai para o salão, vai tomar, um banho de rosas, de cremes, para a pele ficar macia, vai se maquiar com uma maquiagem caríssima, tudo isso para subir ao altar. E ali o pai da noiva a conduz até o noivo, porque o noivo já a conquistou, ele conquistou a sua esposa. Então ele está ali no altar aguardando o seu pai a trazer até ele. E assim foi Jesus Cristo, ele nos conquistou, ele nos comprou com o seu sangue. E o Espírito Santo está trazendo a noiva, levando-nos, levando nós para o noivo, nos conduzindo para o noivo. Tenho certeza que se um homem for casar, a mulher chegar toda fedida, toda suja, ele não vai querer. E assim somos nós, a noiva de Cristo. Você acha que Deus vai querer, Jesus Cristo vai querer nós todos sujos, nossas vestes sujas? Não. Então por isso nós devemos nos santificar, nos purificar para o noivo. E essa é a verdade do Evangelho. Eu espero que assim como eu fui alcançado, que o amor que alcançou o meu coração, que eu fui transformado, como eu disse, não que sejamos perfeitos, nós estamos num processo, buscando cada dia melhorar. Se eu não pratico, se eu não faço certas coisas, não é porque eu sou santo ou melhor do que ninguém, mas porque o amor que está aqui no meu coração, esse amor tão grande por mim, ele não permite que eu faça, que eu pratique o pecado, porque isso me incomoda, isso me deixa triste de eu entristecer alguém que pagou um alto preço por mim. E essa é a essência que nós devemos buscar. E é por isso que eu estou aqui, porque o amor que alcançou o meu coração, ele é magnífico, ele é muito grande. Esse coraçãozinho aqui não cabe esse amor, e ele precisa alcançar outras vidas, outros corações também possam ser transformados, assim como eu fui transformado. Eu não estou falando algo que eu ouvi, eu estou falando algo que eu vivo, algo que eu vivi e algo que eu pretendo viver até a vinda do noivo, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero finalizar essa mensagem com a palavra que se encontra lá no livro de Apocalipse.
capítulo de número 19, versículos 7 e 8, que diz assim: regozijemo-nos e exultemos, demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, o nosso adorno, o nosso enfeite são as nossas obras de justiça. A busca de santificação para nos preparar para o noivo. A santificação, porque ele merece muito mais do que nós podemos oferecer. E que essa palavra verdadeiramente tenha falado ao seu coração. Que a graça e o amor de Deus seja com todos nós. Amém.